certo? Agora, pessoal, vamos falar um pouquinho sobre os números primos. Números primos. Professor, o que é um número primo? Né? O que é um número primo? O número primo, pessoal, é aquele número que tem apenas dois divisores naturais. Dois apenas. Ó, dois divisores naturais. Quais são eles? O 1 e ele próprio. Então, os números naturais aqui, tá aqui, ó. Vejam, vamos lembrar o conceito de número primo. Um número que possui apenas dois divisores naturais diferentes, um número que tem dois divisores naturais diferentes, o número 1 é ele mesmo, é denominado número primo. Então, o número que é divisível por 1 e por ele mesmo é chamado de número primo. Por exemplo, aqui, ó, então assim, ó, o número 1 não é primo nem composto, certo? Quando a gente fala em número primo, pessoal, os números primos são divisíveis apenas por 1 e por ele próprio, né? Por exemplo, aqui, ó, o 2 é um número primo, porque ele é divisível apenas por 1 e pelo próprio 2. 2 dividido por 1 é 2, 2 dividido por 2 é 1. Ele tem apenas dois divisores, o 1 e ele próprio. Ele é chamado de número primo. E se o número não for primo, professor, ele é o quê? Ele é um número composto. Se o número não for primo, ele é um número composto. Número composto. O número composto é um número que não é primo, né? Os números compostos são formados, eles surgem a partir de um produto de dois números primos, certo? Por exemplo, aqui, ó, o 6, ele não é um número primo, porque ele é divisível por 1, por 2, por 3, por 6. E o 6, ó, ele é formado a partir do produto de dois números primos, ó, o 2 e o 3. 2 vezes 3 é quanto? É 6. É por isso que ele é chamado de número composto, né? Todo número composto ele pode ser decomposto em um produto de fatores primos, de números primos. Aqui no caso aqui, ó, o 2 e o 3 são fatores de uma multiplicação, são termos de uma multiplicação, são fatores, certo? O número composto, todo número composto ele pode ser decomposto, ele pode ser escrito na forma de um produto de números primos. É por isso, pessoal, que os números primos a gente chama de número primo, porque são os primeiros, são os números que dão origem a outros números. Os números primos são aqueles que dão origem a todos os demais números, tá certo? Primo vem de primeiro, certo, pessoal? Os números primos eles vão dar origem aos números compostos. Então, se eu tenho aqui, ó, o 2 e o 3 são números primos. A partir do 2 e o 3 surgem os números compostos. No caso, surge aqui o 6, que é o produto 2 vezes 3, certo? O número composto ele é um número formado a partir da multiplicação de dois números. Não tem sentido você dizer que um não é divisível por 1 e por ele mesmo. Não tem sentido, certo, pessoal? E todo número composto pode ser formado por um produto de fatores primos. E nesse caso aqui, ó, o 1 não é primo. 1 vezes 1. 1 vezes 1 é 1. O não é primo. Então, o 1 não é primo. Os números primos, pessoal, são aqui, ó, o 2. Quais são os números primos? São o 2, o 3, aqui, ó, os números primos, o 2, o 3, o 5, o 7, o 11, o 13, são exemplos de números naturais primos. Eles são divisíveis apenas por 1 e por ele próprio. A partir dos números primos, surgem os números compostos, né? Se você pegar aqui o 2 primo multiplicado pelo 2, que é primo, você vai dar origem ao número 4, que é o número composto. Ele surgiu a partir do produto de dois números primos, certo? Se você pega aqui o 2 e o 3, que são dois números primos, você vai dar origem ao número 6. 2 vezes 3, multiplicar um pelo outro, 2 vezes 5 é 10. Você deu origem a um número composto, que é o 10. Se você pega aqui, ó, o 2 e o 7, são dois números primos. São divisíveis apenas por 1 e por ele próprio. E você multiplica, 2 vezes 7 são 14. O 14 não é primo. Esses números aqui que estão assim, ó, eles são números compostos, certo? O número composto, todo número composto ele pode ser decomposto, ele pode ser escrito a partir como um fator, como um produto de números primos. Com os números primos isso não acontece, né? O 2 aqui, ó, ele não pode ser escrito, você não pode decompor ele como produto de dois números primos, porque ele é um número primo. Ele é divisível apenas por 1 e por ele próprio. Os números naturais compostos, eles podem sim, todo número natural composto, ele pode ser escrito como um produto de números primos e fatores primos. Fator é um termo da multiplicação. Você sabe, né? Quando você faz 2 vezes 4 dá 8,
O 2 é um fator, 4 é um fator e o 8 é um produto, certo? Aqui são os fatores. Fatores. Né? Os fatores são termos de uma multiplicação. É o número que tem apenas dois divisores, e ele próprio. E os números, para saber se o número é primo, é só você observar, é só você procurar os seus divisores. Se você tiver apenas dois divisores, e ele próprio, então aquele número será o número primo, tá certo? Então, pessoal, que são os números primos? São aqueles números que possuem apenas dois divisores naturais, e ele próprio, tá certo? Então, o 2 é primo? Sim, né? Porque ele tem apenas dois divisores. Porque os divisores do 2 aqui, ó, são apenas o 1 e o próprio 2. Certo? É por isso que a gente diz que o número 2 ele é um número primo, porque ele tem apenas dois divisores, o 1 e o próprio 2, certo? O 3 é um número primo, professor? Sim, porque os divisores do número 3 são o 1, porque 3 dividido por 1 é 3, e o próprio 3. 3 é um número primo. O 4 é um número primo? Não, pessoal, porque quais são os divisores do número 4? São o 1, o 2 e o 4. Esses são os divisores do 4. Ele tem, na verdade, aqui, ó, 3 divisores, ó. 3 divisores. Certo? Aqui eu tenho 2 divisores. O 2 tem 2 divisores. O 4 aqui tem 3 divisores. Então, o 4 não é um número primo. Ele é um número composto. Ele pode ser escrito como um produto de números primos. O 4 aqui, ó, ele é a mesma coisa que o 2 multiplicado por 2, que é 4. Ó. Você pegou os dois números primos. Um número primo aqui, ó. Dois números primos. O 2 e o 2, que são os primos. O 2 multiplicou por ele mesmo. O 2 é primo já. Então, é quanto? É 4. Você observa que o 2 e o 3 são os dois primeiros números primos. A partir do 2 e o 3, eu dou origem ao 4. Né? A partir do 2 aqui, ó, eu dou origem ao 4. Eu multiplico 2 vezes 2, que é 4. A partir do 3, eu dou origem ao 9. 3 vezes 3 é 9. O 9 também não é um número composto. Tá certo? Não é um número primo. Então, o 5 é um número primo? Sim. Por quê? Porque os divisores do 5 aqui, ó, são apenas o 1 e ele próprio. O 1 e o 5. Ele tem apenas dois divisores naturais, que é o 1 e o 5. Então, os principais números primos, pessoal, são esses. Ó. Os principais números primos são esses: o 2, o 5, o 7, o 11, o 13, o 17, o 18, o 19, 20 não é, 21 não é, 22 não é, 23 e assim sucessivamente. Todos esses números aqui, ó, eles possuem apenas dois divisores naturais. Os números primos também são infinitos, tá certo? Esses números aqui, ó, são os números primeiros. A partir dos números primos, a gente dá origem aos números compostos. Por que ele é composto? Porque ele é formado pelo produto de dois números primos. O 4 não é primo, por quê? Porque ele é formado a partir do produto de dois primos. 2 vezes 2 é 4. O 6 é composto, porque ele é formado pelo produto de dois números primos, o 2 e o 3. 2 vezes 3 é 6.
O 8 é um número composto, porque ele é formado pelo produto de dois números primos, que é o 2 e o... que é o 2, né? Vezes 2 dá 4, vezes 2. 2 vezes 2 é 4, 4 vezes 2 dá 8, certo? 2 vezes 2 vezes 2 é quanto? É 8. Então o 8 é um número composto. O 9 é um número composto, por quê? Porque ele é formado pelo produto de dois primos, o 3 e o 3. 3 vezes 3 é 9. Certo? Então todo número composto ele pode ser escrito como um produto de números primos, como um produto de fatores primos. Então os números primos, pessoal, eles têm apenas dois divisores, o 1 e ele próprio, tá certo? Isso é número primo. E agora vamos aprender, fazer aqui, pessoal, a decomposição em fatores primos. Foi o que eu disse para você. Eu disse para você que todo número primo ele pode ser decomposto em um produto de todo número composto, todo número que não é primo, que é chamado de composto, ele pode ser decomposto em um produto de fatores primos. Tá aqui, ó, tá no livro de vocês, pessoal. Decomposição em fatores primos. Vemos aqui, ó. Vimos que todo número natural maior do que 1, vimos que todo número natural aqui, ó, maior do que 1, vimos que todo número natural maior do que 1, que não é primo, ele é chamado de número composto. E ele pode ser expresso, ele pode ser representado com a multiplicação de dois ou mais fatores. Em particular, uma multiplicação de fatores primos. Então, todo número composto ele pode ser escrito como uma multiplicação de números primos. Pode ser decomposto como um produto de fatores primos. Por exemplo, aqui o 24, ele é a mesma coisa que 2 multiplicado por 12. O 2 é primo, o 12 é composto. O 12, aqui, ó, ele é a mesma coisa que 2 vezes 6, que é 12, certo? O 6 aqui, ó, é a mesma coisa que 2 vezes 3. Então, eu escrevi aqui o 24 ó, como um produto de fatores primos. O 24 é a mesma coisa que 2 vezes 2 dá 4, 4 vezes 2 dá 8, e 8 vezes 3 dá 24. Então, todo número composto, ele pode ser escrito, né, com uma multiplicação de fatores primos, de números primos. Fator, pessoal, é um termo da multiplicação. Assim, ó, o 2 multiplicado por 2, multiplicado por 2, multiplicado por 3 é uma forma que a gente chama de forma fatorada completa do número 24, tá certo? Então, todo número composto ele pode ser escrito como um produto de fatores primos, certo? Que a gente chama de forma de fatorado, ou seja, o número 24 aqui, ó, é expresso como uma multiplicação de fatores primos. Então, todo número composto ele pode ser escrito como uma multiplicação de fatores primos. Então, temos aqui, ó, a decomposição em fatores primos de um número natural nos fornece a forma fatorada completa desse número. Então, quando a gente faz a decomposição de um número em fatores primos, nós reescrevemos esse número como um produto de fatores primos. O fator é um termo de uma multiplicação. Então, nós temos aqui, pessoal, um pequeno fluxograma mostrando como funciona a decomposição de um fator primo. Começamos aqui, ó. Começamos aqui com essa definição aqui, ó. Todo número composto ele pode ser decomposto, pode ser quebrado em produto de fatores primos. Para isso, a gente vai fazer o quê? Dividir esse número por um número primo, ou seja, seu divisor. Então, vamos procurar o número, vamos ficar dividindo por números primos, que são seus divisores, certo? Os divisores e o número composto são os números primos, tá certo? Depois, vamos fazer o quê? Dividir o quociente obtido, o quociente é o resultado, por um número primo que seja divisor, que seja seu divisor. Depois, a gente vai fazer o quê? Aí nós temos aqui, aí temos a pergunta aqui, ó. O quociente obtido é igual a 1? Se a resposta for sim, então você vai escrever a multiplicação com todos os fatores utilizados no processo. Se a resposta for não, então você deve voltar à etapa anterior e dividir o número obtido por outro número, que seja seu divisor. Então você vai dividindo até você chegar no 1, certo? Quando o quociente obtido for igual a 1, então você acaba. Você vai dividindo até você chegar no 1. Então vamos colocar aqui, ó, todo número composto que você quiser decompor, você vai dividir o número por um número natural primo que seja seu divisor, certo?
Depois você vai dividir o resultado, o quociente, por um número, outro número primo, ou pelo próprio ou pelo número primo anteriormente que você acabou de dividir. E você vai se perguntar aqui, ó, o quociente obtido é igual a 1? Se for 1, você vai finalizar. Se for diferente de 1, você vai voltar para a etapa anterior. Esse aqui é o chamado de fluxograma, tá certo? Então vamos ver isso aqui na prática, pessoal. Vamos ver isso aqui na prática. Como seria isso aqui na prática aqui? Vamos aqui fazer isso aqui. Vamos aqui trabalhar com esse fluxograma aqui, ó. Na prática. Digamos que eu queira saber que eu queira decompor 20 em fatores primos. Quero decompor 20 em fatores primos. Então, eu tenho aqui o 20, pessoal, que é um número composto. Tá aqui, ó, todo número composto que se quer decompor. Quero decompor esse número aqui, ó, o número 20 em um produto de fatores primos. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou dividir. Eu vou dividir esse número aqui por números primos. Como eu quero decompor, então eu vou dividir por números primos. Então, eu vou pegar aqui, ó, o 20 e vou dividir por números primos. Vou colocar uma barrazinha aqui, ó, só para separar aqui. Vamos começar aqui, ó. Vou começar dividindo 20 por 2, pelo número primo. Foi o que eu coloquei aqui, ó. Dividir esse número por um número primo que seja seu divisor, né? Então eu vou dividir pelo número primo aqui, ó, que seja seu divisor, que seja possível dividir, pessoal. Hoje a divisão ela é exata. O 2 é divisor do 20 se a divisão for exata. Então eu vou dividir aqui pelo número primo aqui que seja seu divisor. Então vamos lá, 20 dividido por 2 deu 10. Certo? 20 dividido por 2 deu 10. Depois eu vou dividir o resultado, o quociente obtido, por um número primo que seja seu divisor. Outro número primo aqui, ó. Eu dividi 20 dividido por 2 deu 10. Vou continuar dividindo aqui pelo outro número primo aqui, ó. 10 dividido por 2, que deu quanto? Deu 5. Aí, ó, eu vou perguntar agora, o quociente obtido é igual a 1? Não, né, pessoal? O quociente que eu obti aqui foi 5. Então, eu vou voltar aqui, ó. Se a resposta for sim, então eu vou multiplicar os resultados aqui. Se a resposta for não, eu vou voltar para a etapa anterior aqui no fluxograma. Então, ó, o 5 é igual a 1. O último resultado aqui foi 1. O quociente foi 1, não. Então, eu vou continuar dividindo aqui, ó. O 5 não dá para dividir por 2, porque o 5 não é divisível por 2. O 2 não é um divisor do 5. Agora eu vou tentar dividir por 3. Será que o 3 é um divisor do 5? Não, o 3 não é divisor do 5. O 4 é um número composto. Não entra, né? Os números que estão aqui, ó, eles têm que ser números primos. Agora o 5, só dá para o 5. Pessoal. O 5 é um número primo. Ele é divisível apenas por 1 e por ele próprio. 5 dividido por 5 deu 1. Pronto, pessoal. Ficou em 1. Então vamos lá aqui, ó. O que é que deu o fluxograma aqui? Olha só. O que é que deu o fluxograma aqui? Foi o que eu fiz aqui. Ó. Eu quero decompor o número 20, né? Em fatores primos. Tornar o número composto. Tomar o número composto que eu quero decompor. Eu quero decompor o número 20. Então eu quero decompor aqui o número 20 em fatores primos. Tá aqui. O número 20 é o número que eu quero decompor. Então o que é que eu vou fazer? Eu vou dividir esse número por um número primo que seja seu divisor. Nesse caso aqui eu dividi por 2, porque o 2 é o número primo e o 2 é divisor do 20. Aí eu dividi aqui, ó. 20 dividido por 2 deu 10. O 10 é o quociente do resultado. O que é que eu vou dividir? Eu vou dividir o quociente obtido por um número primo que seja seu divisor. Pode ser também igual ao anterior. Eu continuei dividindo por 2, porque o 2 ainda continua sendo divisor do 10. 10 dividido por 2 é o quanto? Deu 5. Aí eu fiz uma pergunta aqui, ó. O quociente obtido é igual a 1? Não, né? O quociente deu quanto? Deu 5. Então eu devo voltar para a etapa anterior, dividindo por um outro número primo que seja seu divisor. E nesse caso aqui, ó, é o próprio número 5, porque o número 5 é divisor dele próprio. Todo número primo ele tem dois divisores, e ele próprio. E o 5 é o número primo. 5 dividido por 5 deu 1. Pronto, agora eu me pergunto. O quociente obtido é igual a 1? Sim, né, pessoal? É 1. Então, o que é que eu vou fazer? Escrever a multiplicação com todos os divisores usados no processo. Então, eu vou pegar aqui, eu vou escrever a multiplicação. 2 vezes 5.
eu vou multiplicar todos os divisores envolvidos, ó, que foram o 2, o 2 e o 5. Esses foram os divisores que eu envolvi. Então eu vou multiplicar 2 vezes 2 dá 4 e 4 vezes 5 dá 20. É a mesma coisa, tá vendo, pessoal? Eu voltei aqui, ó, para o número 20. Tá vendo? 2 vezes 2 dá 4 e 4 vezes 5 dá 20. Então eu vou dividindo aqui por números primos até eu chegar aqui no 1 aqui, ó. Quando a resposta, essa resposta aqui, ó, o quociente obtido na divisão é igual a 1 for sim, então eu vou finalizar multiplicando todos os fatores primos aqui, ó. 2 vezes 2 vezes 2. Se for diferente de 1, eu devo voltar a dividir por outro número primo, certo? Que seja seu divisor, até você chegar aqui, ó, ao resultado que é o 1. Tá certo? É assim que você decompõe um número em fatores primos. Vamos a um outro exemplo aqui. Vou apagar aqui, ó. Vamos a um outro exemplo. Eu quero decompor agora o número 30. Quero decompor agora o número 30. Vou fazer do mesmo jeito. Vou botar aqui, vou colocar uma barrazinha aqui para dividir. Vou começar aqui, ó. Tomar. O que é que eu vou fazer primeiro? A primeira coisa que eu vou fazer, ó. Tomar o número composto que eu quero decompor. Eu quero o número composto, é o número 30. 30 é o número composto. Ele é um número que não é primo. 30 não é primo, então não tem o que fazer. Então eu tenho que pegar ele. Eu quero decompor esse número 30 em fatores primos. Então eu vou dividir aqui, ó, o primeiro passo que eu vou fazer do fluxograma vai ser dividir esse número por um número primo que seja seu divisor. Então vamos dividir aqui, ó. Começar dividindo por 2. O 2 é um divisor de 30. 2 é divisor de todo número par. Todo número par é divisível por 2. 2 é divisor de qualquer número par. Vamos dividir aqui, ó. 30 dividido por 2, eu sei que é quanto? Que é 15. Agora eu vou dividir o 15 por outro número primo. Por outro número composto. Por outro número primo. Que seja seu divisor. Nesse caso aqui, ó, o 2 não é divisor do 15. Mas o 3 é. Então eu vou dividir por 3. Porque eu sei que 15 dividido por 3 deu quanto? Deu 5. Agora eu vou, ó, dividir aqui. Eu fui para esse passo aqui do fluxograma. Agora eu vou me perguntar aqui, ó. O quociente obtido é igual a 1? O quociente obtido é igual a 1? Se a resposta for sim, eu devo multiplicar todos os fatores primos aqui, certo? Se a resposta for não, eu devo continuar dividindo por um número primo, que seja seu divisor. Eu devo voltar para o retângulo anterior aqui do fluxograma. Então, o 5 não é 1 ainda. Se fosse 1, eu pararia. Multiplicaria aqui 2 vezes 3 dá 6. Como o 5 é diferente de 1, então eu vou continuar dividindo. Mas o 5 a gente já sabe que é o número primo. O 5 só é divisível por 1 e por ele próprio. Então, o 5 só pode ser divisível aqui, ó, pelo próprio 5. 5 dividido por 5 deu 1. Agora sim, ó, o quociente obtido é igual a 1? Sim, né? Então, eu devo fazer o quê? Escrever a multiplicação com todos os divisores usados no processo. Então eu devo escrever aqui, ó, a multiplicação 2 vezes 3 vezes 5. Se você multiplicar 2 vezes 3 dá 6, 6 vezes 5 deu 30. Deu o mesmo número. Então o número 30 aqui, ó, ele é a mesma coisa que 2 multiplicado por 3 multiplicado por 5. Ele foi escrito aqui, ó, como um produto de fatores primos. O 2, o 3 e o 5 são fatores primos. São números que são divisíveis apenas por 1 e por ele mesmo. Todo número composto pode ser decomposto em um produto de fatores primos. Esse é o teorema fundamental aqui da aritmética. Tá certo? Todo número composto pode ser decomposto, pode ser quebrado, pode ser reescrito como um produto de fatores primos. Tá certo? Todo número composto pode ser decomposto, pode ser escrito como produto de fatores primos. E nós temos aqui, ó, no livro de vocês, nós temos aqui, ó, vamos aqui, ó, ele colocou aqui, ó, temos aqui um exemplo aqui que o livro deu. Vamos decompor os números 72, 116, 231 em fatores primos. Aí já está aqui a resposta, ó. Foi o que eu fiz aqui, ó. Eu quero decompor o 72. Então qual é o primeiro passo do fluxograma? Eu vou dividir por um fator primo que seja seu divisor. Nesse caso aqui é o 2. Foi o que eu fiz aqui, ó. Eu dividi aqui, ó, 72 dividido por 2. Eu dividi ali, ó, 72 dividido por 2, que deu 36. Ainda dá para dividir por 2, pessoal. 36 com tudo
dividido por um número primo, que seja seu divisor. Nesse caso aqui é o 2. 36 dividido por 2 deu quanto? 16. 18. 18 é diferente de 1, então eu continuo dividindo por outro número primo, que seja seu divisor. Vou dividir pelo 2, porque ainda, o 2 ainda é divisor do 18. 18 dividido por 2 dá quanto? Dá 9. Ó, não é 1. Se o resultado for 1, eu multiplico os fatores aqui envolvidos. E se for diferente de 1, eu continuo refazendo as minhas contas. 9 dividido por 3 agora, ó, o 9 não é divisor do 2. 9 não é divisível por 2. O 2 não é um divisor do 9. Então 9 dividido por 3 é o quanto? Deu 3. Ainda não é 1. 3, eu vou continuar dividindo por 3, porque eu sei que o 3 é divisor do 3. 3 é divisível por 3. E é divisor também. 3 dividido por 3 deu 1. Como o resultado aqui é 1, então o que é que eu vou fazer? Eu vou escrever agora o 72 como sendo a multiplicação desses fatores aqui. 2 vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 2. 2 vezes 2 dá 4, 4 vezes 2 dá 8. 8 vezes 3, 24. E 24 vezes 3 dá 72. Agora outro exemplo aqui, ó. Eu quero decompor o número 16. Tá aqui, eu quero decompor o número 16. Dividimos por 2. 116 dividido por 2 deu 58. 58 é divisível por 2 ainda. Então continuo dividindo por 2. 58 dividido por 2 dá 29. 29, pessoal, é um número primo. Ele é divisível apenas por 1 e por ele mesmo. Se você procurar os divisores de 29, você vai verificar que o 29 ele é divisível apenas por 1 e por ele próprio. Ele é um número primo. Então eu só posso dividir aqui por quanto? Por 29. 29 dividido por 29 deu 1. O resultado é 1. Então eu escrevo agora o produto. 2 vezes 2 vezes 29. 2 vezes 2 dá 4. E 4 vezes 29 dá 116. Agora, o número 231. Eu vou dividir por quanto? Por 3. 231, eu sei que não é divisível por 2. Eu tenho que colocar o número primo aqui que seja divisor 231. O número 231 é um número ímpar, não é divisível por 2. Mas ele é divisível por quanto? Por 3. Porque 3 mais 2 é 5, 1 dá 6. Ó. Se a soma dos algarismos, ó, como é que eu sei que o número 231 ele é divisível por 3? É só você somar os algarismos. Ó. 2 mais 3 mais 1. 2 mais 3 mais 1. 2 mais 3 dá 5. 5 mais 1 dá 6. Ó. Como 6 ele é divisível por 2, então o 231, então, como 6 é divisível por 3, então o 231 também é divisível por 3. Quer ver? Vamos tirar uma prova? 231 dividido por 3 aqui. O 2 não dá, mas 23 dá. 23 dividido por 3 dá 7. 7 vezes 3 dá 21. 21 para chegar em 23 faltam quanto? 2. Acha o 1. E 21 dividido por 3 dá quanto? Dá 7. 7 vezes 3 dá 21. Para 21, 0. Então, o 231 dividido por 3 é o quanto aqui? Ó? 77. O 77 é divisível por 2? Não. É divisível por 3? Não, porque 7 mais 7 é 14. 14 não é divisível por 3. O 77 só é divisível pelo próprio 7. 77 dividido por 7 dá 11. O quociente aqui é 11. Ó. Como 11 ele é um número primo, só é divisível pelo próprio. 11 dividido por 11 deu quanto? 1. Como o resultado foi 1, então posso escrever aqui 3 vezes 7 vezes 11. 3 vezes 7 vezes 11, que dá quanto? 231. Então para escrever, para tornar um número composto, né? Para decompor um número composto em um produto de fatores primos, é só você seguir aqui esse fluxograma aqui, que eu acabei de dizer aqui. É só você seguir esse fluxograma aqui, certo? Esse conjunto de passos aqui que você vai seguir, essas regrinhas aqui, certo? Primeiro eu vou escolher o número que eu quero decompor, tá aqui. Eu quero decompor o número. Vou pegar o número que eu quero decompor. Depois eu vou dividir esse número por um número primo, aqui, ó, que seja o seu divisor. Aí o quociente, o resultado da divisão aqui, ó, eu devo dividir por um número primo que seja seu divisor, para ser igual ao próprio número primo que você utilizou anteriormente. Pode ser o 2, o 3, o 5, o 7.
Aí, ó, quando você dividir, você vai perguntar: o quociente obtido é igual a 1? Se for sim, então escreva a multiplicação com todos os divisores usados no processo. Se for não, então você deve continuar dividindo até você chegar no 1. Tá certo? Então essa é a regra, pessoal. Se eu quero decompor um número em fatores primos, eu vou seguir aqui esse pequeno fluxograma, certo? Aí temos aqui o máximo divisor comum, o número, né? Máximo divisor comum é de um número que eu vou falar amanhã, certo? Hoje eu falei apenas sobre múltiplos divisores e números primos, decomposição em fatores primos. Na aula passada, na aula que vem, nós vamos falar sobre amanhã, né? Vamos falar sobre o máximo divisor comum de um número, o MDC, e depois vamos falar sobre o mínimo múltiplo comum, certo? Que é o menor número que é múltiplo comum ao mesmo tempo, certo, pessoal? Então, a aula de hoje termina por aqui.